Olá, meu nome é Carlos Alberto Matos Filho, sou do 8º período da Faculdade Pitágoras de Medicina e estou concorrendo para a vaga de monitor no eixo temático febre, infecção e inflamação. Para a aula de hoje, irei falar sobre a dengue, que é uma doença aguda febril infecciosa dinâmica e sistêmica, que pode ser apresentada em diversos quadros clínicos, de mais graves aos mais moderados, dos quais os mais graves podem levar até o óbito do paciente. Como vetor dessa doença, nós temos o mosquito Aedes aegypti, principalmente sua fêmea, que apresenta habitat urbano, sobretudo no amanhecer e no entardecer. Epidemiologicamente falando, o vírus da dengue se apresenta como 5 sorotipos: dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, dengue 5. Porém, apenas os 4 primeiros estão presentes no Brasil. Brasil, cuja doença da dengue é endêmica, principalmente respeitando um período sazonal, com períodos quentes e chuvosos. Das infecções, crianças menores de 10 anos de idade e idosos apresentam maiores riscos de desenvolverem a forma grave da doença. Já em relação à sua fisiopatologia, o vírus da dengue é um vírus de RNA de fita simples. E em sua formulação proteica, ela pode ser subdividida em proteínas estruturais e não estruturais, das quais as estruturais são a E, C e M, e as não estruturais são NS1, NS2 e NS3. NS1 principalmente porque ela vai ser utilizada como forma de diagnóstico, que eu vou comentar mais posteriormente. Agora, em relação às proteínas estruturais, qual a relevância delas? Por causa que elas vão sinalizar ao nosso sistema imune que está havendo um organismo invasor no nosso corpo. Dessa forma, as células dendríticas, assim como os monócitos e macrófagos, vão fazer a fagocitose desse organismo. Feita a fagocitose, essas células imunológicas vão levar esse organismo para o nosso sistema linfático. E durante todo esse processo, irá ser realizada a liberação de citocinas pró-inflamatórias, principalmente IL-6, IL-1, TNF-alfa e interferon gama. Durante a fagocitose, o vírus da dengue, dentro da nossa célula imunológica, vai fazer com que ocorra a transcrição do seu material viral. Dessa forma, vai ocorrer uma viremia disseminada por todo o nosso corpo. Assim, haverá uma cascata inflamatória que acionará o sete-ponto hipotalâmico, fazendo mecanismos da febre. E além disso, também vai ocorrer o aumento da nossa permeabilidade capilar. Tudo isso dando certo, nosso organismo irá produzir anticorpos contra o sorotipo da dengue identificado. Depois de um tempo, se o paciente for infectado novamente pelo vírus da dengue, mas dessa vez por um sorotipo diferente, por exemplo, primeiramente foi pelo dengue 3 e agora pelo dengue 2, há mais chance de desenvolver a forma clínica mais grave da doença. Por que isso acontece? Porque os anticorpos pré-existentes não vão poder combater esse novo sorotipo do vírus. Assim, toda essa cascata inflamatória, aumentando nosso sete-ponto hipotalâmico e aumentando nossa permeabilidade capilar, vai continuar acontecendo, só que agora potencializadas pelo nosso sistema imunológico. Agora vamos falar sobre as formas clínicas desse paciente, que pode se apresentar na fase febril, na fase crítica e na fase de recuperação. Nesse gráfico, podemos observar as 3 fases da dengue. O do lado esquerdo, em branco, é a fase febril. Agora, o que está em meio em verde é a fase crítica. E o que está em branco pela direita é a fase de recuperação. Observando a fase febril, que é aquele iniciar da dengue, percebemos uma temperatura elevada, de 40 graus Celsius. Além disso, a apresentação de desidratação e uma viremia muito elevada. E o mais importante, as plaquetas ainda estão altas e o hematócrito ainda está baixo. Isso é essencial para diferenciar a fase febril da fase crítica, da qual a fase crítica já apresenta um comprometimento de órgãos e uma chance de ocorrer um choque, um sangramento nesse paciente. É na fase crítica que era conhecida como dengue hemorrágica, que é a parte que o paciente tem mais chances de entrar em óbito. Só que não são todos os pacientes que entram na fase crítica. A maioria dos pacientes, eles vão diretamente do quadro febril para o quadro de recuperação, reabsorvendo aqueles líquidos perdidos, aquele sinal de desidratação e adicionando o sistema imunológico contra o sorotipo identificado. Só que aqueles pacientes, principalmente aqueles que durante a fase febril ficam desidratados, podem sim evoluir para a fase crítica e assim entrar em óbito. A fase febril da dengue, ela pode durar de 2 a 7 dias e a sintomatologia pode ser feita pelo mnemônico cometa. C de cefaleia, O de olho, então a gente pensa em dor retroorbitária, M de mialgia, E de exantema, T de temperatura alta e A de artralgia. Então agora vamos falar sobre os grupos da dengue, que é o mais importante em relação à conduta do nosso paciente. Primeiramente, o grupo A é aquele grupo mais tranquilo, então é aquele paciente sem sinais de alarme, sem sinais de choque e sem comorbidades, que apresenta no nosso consultório com o mnemônico da cometa ou alguns sintomas associados que epidemiologicamente nos indicam que o paciente está infectado pela dengue, e assim nós iremos tomar como uma conduta a hidratação oral ambulatorial. Dessa forma, o paciente irá adotar uma hidratação de 60 ml quilo dia, da qual 1/3 será de soro de reidratação oral e 2/3 de líquidos caseiros, ou seja, chá, suco, água, e como eu falei, vai ser um cuidado ambulatorial. Nós vamos falar ao paciente voltar para casa com esse tipo de reidratação e dessa forma aconselhar a voltá-lo à unidade caso apresente alguns sintomas diferentes, alguns sinais de alarme que iremos falar para esse paciente, e além disso vamos prescrever sintomáticos para ajudar o paciente nesses sintomas que ele está tendo. Então vamos prescrever uma dipirona e também orientá-lo sobre a questão de criadouros e o uso de repelentes. O grupo B, ele também não apresenta sinais de alarme e nem sinais de choque, só que dessa vez ele apresenta sinais de sangramento espontâneo ou induzido, como por exemplo a prova de laço positiva. Em relação à sua conduta, ela vai ser a mesma basicamente do que o grupo A. Então, hidratação oral, 60 ml quilo por dia. Só que há uma diferença agora, por causa que ao invés de mandar o paciente ir diretamente para casa, a gente vai pedir para ele ficar em observação por um tempo, enquanto colhemos o exame laboratorial dele, para a gente ver a questão do hematócrito. Qual a importância do hematócrito? O hematócrito estando elevado, iremos reclassificar esse paciente como grupo C. Então, o paciente do grupo B ficará em leito de observação enquanto espera o resultado do hematócrito ou se ele apresentar sinais de alarme.
E quais seriam, então, os sinais de alarme característicos do paciente do grupo C? Então, nós temos dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, como, por exemplo, ascite, hipotensão postural ou lipotímia, hepatomegalia a mais de 2 cm do rebordo costal, sangramento de mucosas, letargia ou irritabilidade e aumento progressivo do hematócrito. Dessa forma, caso algum paciente com dengue apresente algum desses sintomas, ele é do grupo C. Então, ele não vai ter atendimento nem ambulatorial e nem esperar em observação na nossa unidade. Ele vai diretamente para a enfermaria, aonde ele vai ficar internado por pelo menos 48 horas. Na enfermaria, iremos realizar uma expansão volêmica imediata, na qual, na primeira hora, será 10 ml por quilo. Depois disso, iremos reavaliar o paciente com seus sinais vitais, avaliar ele de forma completa. E depois, na segunda hora, novamente 10 ml por quilo. Ou seja, a nossa hidratação primordial no paciente de grupo C será 20 ml por quilo nas primeiras 2 horas. Então, foi feita essa expansão volêmica nas primeiras 2 horas e o paciente não apresentou nenhuma resposta clínica de melhora. Podemos repetir essa expansão volêmica por mais 3 vezes. Então, expandimos nas 2 primeiras horas. Não melhorou? Repete. Não melhorou novamente? Repete. Não melhorou novamente? Repete. Iremos avaliar tanto os sinais vitais como a questão do hematócrito. Agora, o paciente apresentou melhora após essa expansão volêmica, iremos entrar na fase de manutenção, na qual, ao invés de 20 ml por quilo, o paciente irá receber 25 ml por quilo em 6 horas. Feitas essas 6 horas, apresentou novamente uma melhora do quadro clínico, iremos para a segunda fase de manutenção, que é fazer os mesmos 25 ml por quilo, mas agora em 8 horas. Lembrando que para os pacientes do grupo C e do grupo D, o exame laboratorial de diagnóstico para dengue não é essencial para a nossa conduta terapêutica. Porém, agora ele se torna obrigatório, o que não era no grupo A e no grupo B. Além disso, a diferença do grupo C e do grupo D em relação ao grupo A e grupo B, agora nós temos que pedir albumina e transaminase também para avaliação desse paciente, além, é claro, do hematócrito do hemograma completo. Após toda essa conduta, o paciente não apresentou nenhuma melhora clínica, podemos classificá-lo como grupo D, já apresentando sinais de choque. Quais seriam então os sinais de choque? Seria o ataque cardíaco, as extremidades distais frias, o pulso fraco filiforme, um enchimento capilar lento, ou seja, maior que 3 segundos, a pressão arterial convergente, além disso, ataque cardíaco, a oligúria, a hipotensão arterial e a cianose. Como consequência nesse paciente grupo D da dengue, nós podemos observar CIVD, hipoperfusão de órgãos, acidose metabólica e distúrbios coagulatórios que levará até a febre hemorrágica da dengue. Então, no grupo A, vai ser um tratamento ambulatorial. No grupo B, ficará em observação enquanto espera sinais de alarme ou então resultado do hematócrito. No grupo C, o paciente ficará internado na enfermaria por 48 horas. Agora, no grupo D, ao invés da enfermaria, será na UTI por 48 horas. E a expansão volêmica também será diferente. Ao invés de 20 ml por quilo em 2 horas, como foi no caso do grupo C, no grupo D, nós teremos 20 ml por quilo em 20 minutos. Assim, iremos reavaliar esse paciente a cada 15 a 30 minutos, vendo a questão dos seus sinais vitais e sua resposta clínica. Dessa forma, fizemos essa expansão volêmica no paciente do grupo D, de 20 ml por quilo em 20 minutos. Não melhorou? Podemos repetir por mais 3 vezes. Então, não melhorou, repete, não melhorou, repete, não melhorou, repete. Novamente aqui, teremos que pedir o hemograma completo, a questão da albumina e também a questão das transaminases. Então, como é que eu vou diferenciar o paciente do grupo A, do grupo B, do grupo C e do grupo D? Primeiramente, o grupo A é aquele paciente clássico, que é o que você vê no mais cotidiano. Então, aquele paciente com a cometa, né? Cefaleia, artralgia, mialgia, dor retroorbitária, febre alta, exantema. É o grupo A, sem nenhuma comorbidade. Agora, o grupo B é esse paciente com esses sintomas, mas com uma prova de laço positiva ou algum sinal de sangramento. O que vai diferenciar esses grupos do grupo C e do grupo D são os sinais. Então, por exemplo, no grupo C são sinais de alarme. É aquele paciente com dengue, só que está com sintomas que não são característicos da dengue. Ou seja, poxa, a dengue não é normal ter vômitos persistentes. A dengue não é normal ter uma hepatomegalia. A dengue não é normal ter uma dor abdominal intensa. Então é aí que você vai pegar esse paciente, esse sintomas do paciente, para reclassificá-lo como grupo C. Agora, o grupo D é aquele paciente que está para morrer na sua frente. Então, aquele paciente hipotenso, taquicárdico, com tempo de enchimento capilar baixo, aquele paciente vai chocar daqui a pouco e vai poder até entrar em óbito. Então, você tem que fazer essa diferença, é essencial para realizar a melhor conduta nesse paciente. Mas, então, o grupo C e o grupo D vão ser internados por, no mínimo, 48 horas, seja na enfermaria, no caso do grupo C, e na UTI, no caso do grupo D. Mas quais são os critérios de alta? O Ministério da Saúde ele traz que o paciente precisa preencher esses 5 critérios. Primeiro, estabilização hemodinâmica durante as 48 horas, ausência de febre por 24 horas, melhora visível do quadro clínico, hematócrito normal e estável por 24 horas e plaquetas em elevação. O paciente, após o período internado, apresentou esses sintomas, ele pode receber alta para casa. Esse paciente do grupo D, que realizamos essa expansão volêmica e não apresentou melhora clínica, devemos avaliar a questão do hematócrito. O hematócrito estando elevado, devemos fazer a reposição de albumina. Agora, se o hematócrito estiver em queda, deveremos avaliar mais completamente o paciente para vermos a necessidade de fazer transfusão de plaquetas, de hemácias ou até mesmo de plasma fresco. Após preencher os critérios de alta, tanto o grupo C quanto o grupo D vão ser reavaliados como grupo B e assim manter a conduta de hidratação oral em casa. Agora, para o diagnóstico da dengue, nós temos 6 opções. Primeiro, a detecção da proteína NS1 reagente, que vai ocorrer nos primeiros 3 dias de infecção.
Após isso, também temos o isolamento viral positivo, que vai ocorrer nos primeiros 5 dias de infecção, como também o RT-PCR detectável, que vai ocorrer nos primeiros 5 dias. Já a detecção do anticorpo IgM no método ELISA vai ser a partir do 6º dia. Além disso, também temos o aumento 4 vezes nos títulos de anticorpos no PRNT ou teste de IgH, ou caso na unidade que você está trabalhando, na cidade que você está trabalhando, o laboratório está com alguma dificuldade para fazer esses exames laboratoriais, você pode ver o vínculo clínico epidemiológico, ou seja, acabou de chegar 5 pacientes no seu consultório falando que tiveram contato com pessoas com dengue e estão apresentando sintomas da dengue. Aí chega um 6º paciente apresentando os mesmos sintomas, então pelo vínculo clínico epidemiológico você pode também diagnosticar esse paciente como um dengue. Agora vamos testar os nossos conhecimentos adquiridos nessa aula por meio de flashcards e questões. Primeiramente os flashcards. Quais são os sinais de alarme do grupo C e os sinais de choque do grupo D da dengue? Pause o vídeo e responda em 3, 2, 1. Então aqui, como vocês podem ver, no sinal de alarme grupo C, nós temos dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, hipotensão postural ou lipotímia, hepatomegalia maior que 2 cm abaixo do rebordo costal, sangramento de mucosa, letargia e ou irritabilidade e aumento progressivo do hematócrito. Já nos sinais de choque do grupo D, temos taquicardia, extremidades distais frias, pulso fraco filiforme, enchimento capilar lento maior que 2 segundos, pressão arterial convergente menor que 20 mm de mercúrio, taquipneia, oligúria menor que 1,5 ml kg/h, hipotensão arterial, fase tardia do choque e cianose, também encontrada na fase tardia do choque. O outro flashcard é: quais são as condutas de reidratação para cada classe da dengue? Vamos lá? 1, 2, 3. O grupo A é 60 ml quilo-dia via oral, dos quais 1/3 é de soro de reidratação oral e 2/3 de líquidos caseiros, como chás, sucos e água. O grupo B se mantém da mesma forma. Agora, o grupo C é 20 ml quilo em 2 horas intravenoso. Caso haja melhora, entramos na fase de manutenção, que é 25 ml quilo em 6 horas e 25 ml quilo em 8 horas. Já no grupo D, teremos 20 ml quilo em até 20 minutos. Agora, em relação à questão, pause o vídeo, leia atentamente, que já iremos comentar. 1, 2, 3. Então vamos lá. Paciente de 32 anos, previamente rígido, procura o serviço de urgência no 4º dia de doença, com história de febre alta, cefaleia retroorbitária, mialgia intensa e exantema maculopapular. Aqui a gente já observa os sintomas do cometa, então paciente característico da dengue. Ele relata no dia anterior que a febre cessou, porém passou a sentir fraqueza extrema, dor abdominal intensa e vômitos. Esses são sinais de alarme. O paciente aqui já se apresenta como grupo C. Ao exame, hipotensão, 85/50, taquicardia, extremidades disfrias e pele pegajosa. Aqui o paciente já está em estado de choque, com sinais de choque, então encontra-se no grupo D da dengue. O hemograma revela hemácias de 5,8 milhões de milímetros cúbicos, hematócrito de 55% e plaquetas de 45 mil milímetros cúbicos. Qual é a conduta mais adequada para o manejo imediato desse paciente? Administrar antibiótico terapia de amplo espectro para cobrir sepse bacteriana? Não é o vírus da dengue, não tem nada a ver antibiótico. Iniciar hidratação venosa vigorosa com solução cristalante imediatamente? Com certeza a letra B. Justamente por causa que essa é a conduta que deve ser feita no paciente com quadro de dengue. Então vamos lá. Outra letra C. Suspender toda hidratação e iniciar diuréticos para evitar o edema cerebral? Aqui vai acabar de matar de vez o paciente. Pode cortar essa C e jogar fora. D. Transfundir plaquetas imediatamente para valores acima de 100 mil? Não. O que mais deve ser feito de forma imediata aqui é realmente iniciar a hidratação venosa vigorosa. E letra E. Manter a observação por 6 horas antes de qualquer intervenção. Se você esperar o paciente mais 6 horas aqui, você vai reencontrar ele já em óbito. Então, de fato, a letra B é a correta. E para finalizar, temos aqui um mapa mental para ajudar no estudo de vocês. Então, ali em cima, temos os conceitos gerais da dengue, dengue 1, 2, 3 e 4, o mosquito Aedes aegypti, no amanhecer no entardecer, endêmico no Brasil, padrão sazonal. Depois temos a fisiopatologia, com a transcrição de proteínas virais, resposta inflamatória inespecífica e disfunção endotelial, causando a forma grave. Temos a apresentação clínica, que seria a fase febril, crítica e de recuperação, com o pneumônico cometa, com os sintomas apresentados para o paciente da dengue. E do lado nós temos os exames laboratoriais a serem solicitados para a confirmação da dengue. O NS1 reagente, o isolamento viral positivo, o RT-PCR detectável, o anticorpo IgM ELISA e o aumento de título e ou a epidemiologia do local. E aqui, os grupos A, B, C, D, as partes mais importantes que vocês devem ficar cientes. No grupo A, a ausência de sinais de alarme ou de risco, e a hidratação é 60 ml quilo-dia, de 1/3 soro de reidratação oral e 2/3 de líquidos gerais, e o tratamento será ambulatório, sintomático e com orientações. O grupo B vai ser um paciente com ausência de sinais de alarme, porém apresentar risco, seja do aparecimento da prova de laço positiva, seja de comorbidades. A hidratação será oral também, de 60 ml quilo-dia, 1/3 de soro de reidratação oral e 2/3 de líquidos gerais. E também, agora vai ser em observação, será sintomático e você vai avaliar o hematócrito desse paciente. No grupo C, o paciente vai apresentar sinais de alarme. A hidratação será 20 ml quilo intravenoso em 2 horas e 20 ml quilo em 14 horas, juntando as duas, na fase de manutenção. E o paciente ficará internado em enfermaria por no mínimo 48 horas.
E no grupo D, o paciente apresentará sinais de choque, a hidratação será 20 ml/kg em 20 minutos e você deve avaliar o hematócrito caso essa expansão volêmica não seja adequada ou não seja efetiva. Então você vai avaliar para ver a necessidade de adicionar albumina ou fazer transfusão, como eu disse anteriormente. E o paciente ficará internado na UTI por no mínimo 48 horas. É isso, gente. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela atenção. Espero contribuir com vocês por mais um ano.